Em uma sala de aula banhada por uma luz suave, Ichikudo está sentado, cercado por garotas bonitas e por um guardião de cabelos prateados com ar principesco, acreditando que, neste mundo de castidade invertida, ele está destinado a ser extremamente popular. Do lado de fora de um prédio escolar silencioso, a narração explica que este é um mundo onde os papéis da castidade foram invertidos e as mulheres possuem o desejo mais forte. Uma fileira de pernas vestidas com saias passa correndo, enquanto balões de fala mostram garotas animadas chamando os garotos e pedindo a atenção deles. Enquanto a narração diz que as mulheres se tornaram predadoras que perseguem ativamente os homens, Ikudo, com o queixo apoiado na mão e olhando pela janela, reflete que já vive há 15 anos nesse mundo estranho. Um pequeno quadro revela parte de sua cabeça enquanto ele se lembra de que a proporção de gênero no mundo em que reencarnou é de um homem para cada 20 mulheres. Ele observa as costas de 3 garotas e pensa que proporções de gênero distorcidas podem ser comuns na ficção, mas que essa realidade é diferente. Em um corredor lotado, cheio de corações e garotas gritando ao redor de alguns garotos nervosos, ele observa que, quando os homens se tornam escassos, é preciso estar sempre em alerta. Ikudo se lembra de como, quando crescia saudável, saiu pela primeira vez com sua mãe antes de começar o ensino fundamental. Enquanto sua mãe se concentrava nas compras, o pequeno Ikudo se afastou, com a curiosidade guiando seus passinhos para partes ainda não exploradas do shopping. Parado sozinho no meio de um amplo saguão, ele cantarolava feliz, sem perceber os olhares atentos que começavam a se reunir. Um grupo de mulheres mais velhas se aproximou com respirações quentes, maravilhadas ao ver um menino pequeno sozinho, tentando atraí-lo com convites para ir às suas casas, chamando-o de Shoda e se deleitando com sua raridade. O rosto jovem de Ikudo congela, seus olhos se tornam círculos vazios enquanto risadas e respirações pesadas se aproximam, e o terror substitui sua curiosidade inocente. Ele se lembra de ter escapado de alguma forma apenas para ser agarrado por sua mãe furiosa, que o carregou embora enquanto o repreendia duramente por ter se afastado escondido. Por causa desse incidente aterrador e de sua natureza geralmente indisciplinada, sua família passou a vê-lo como uma criança imprudente. Assim, enquanto frequentou o ensino fundamental normalmente, seus anos do ensino médio inicial foram passados isolado em casa, por meio de cursos por correspondência. No presente, ele aperta o punho e pensa que tudo isso já pertence ao passado. Cerrando o punho enquanto pétalas de cerejeira giram ao redor, Ikudo caminha em direção ao ensino médio, transbordando de otimismo. Convencido de que, cercado por garotas fofas, finalmente terá uma vida mimada e tranquila no auge de sua popularidade. No entanto, um painel estreito com pétalas caindo corta suas esperanças quando ele admite que isso era apenas o que acreditava. 2 garotos nervosos caminham juntos após a escola, reclamando que voltar para casa com garotas é assustador, porque nunca sabem o que pode ser feito com eles, e que um deles só quer chegar em casa cedo. Em uma sala de aula animada, garotas com corações nos olhos cercam os 2 garotos tímidos. Enquanto Ikudo observa de seu lugar, ele reflete que nessa sociedade carnívora, os homens se tornaram herbívoros assustadiços. Com as mãos entrelaçadas diante do rosto e suores correndo pela têmpora, Ikudo insiste consigo mesmo que em seu mundo anterior não haveria motivo algum para um garoto recusar um convite de uma garota. De repente, uma voz firme anuncia que o tempo acabou. Rompendo o barulho, 2 guardiões masculinos confiantes avançam educadamente, ordenando que as garotas se afastem para que parem de assustar os garotos sobrecarregados, avisando que qualquer avanço adicional será contido sem piedade. A narração explica que esses guardiões masculinos existem como guarda-corpos, garantindo que os garotos possam desfrutar de uma vida escolar tranquila. A descrição continua dizendo que eles são estudantes da mesma idade, selecionados por um processo único, e que frequentemente mediam conflitos entre garotos tímidos e garotas agressivas.
Enquanto os colegas assustados de Ikudo fogem da sala de aula, gritando que as mulheres são assustadoras, os dois guardiões tentam alcançá-los, alarmados. Ikudo também foge, gritando que vai embora. Um dos guardiões espia de volta para a sala de aula, pedindo desculpas a todos pela confusão, enquanto seu parceiro chama os garotos que estão indo embora. As garotas restantes observam os guardiões se afastarem com uma mistura de admiração e resignação, comentando que aqueles dois trabalham duro quase todos os dias, enquanto Ikudo permanece sentado sozinho perto da janela. O monólogo interno de Ikudo analisa o termo guardião masculino, decidindo que carrega um duplo significado, tanto de ser do gênero masculino quanto de proteger os homens. Ele lança um olhar para os guardiões risonhos e se pergunta por que, sendo claramente mais bonitos, as garotas ainda perseguem caras comuns como Takahashi e Tanaka. Do grupo de garotas, uma confessa que só quer chegar um pouco mais perto de Ikuto, e de sua carteira, ele silenciosamente admite que entende esse desejo. De repente, levantando-se com força, Ikudo bate as mãos na mesa e solta que ele também quer se aproximar das garotas. Forçando um sorriso brilhante, ele aponta para si mesmo e sugere alegremente que, já que tomar iniciativa é importante, as garotas poderiam sair com ele depois da escola, já que está livre. Duas garotas, eles se encaram em um silêncio constrangido, claramente sem saber como reagir à proposta repentina dele. O sorriso forçado de Ikudo se estica quando ele percebe que sua voz falhou de nervosismo, fazendo-o soar ridículo em vez de descolado. As garotas então sorriem de forma provocadora e dizem que não podem tratá-lo assim, porque ele já tem Tosaka-kun, apontando que é óbvio que existe algo entre Ikudo e seu guardião. Confuso, Ikudo tenta explicar onde Rui realmente está, mas as garotas esclarecem que querem dizer que a atmosfera entre os dois é tão intensa que até elas hesitam em interromper. Elas chegam a incentivá-los a começar a namorar logo, confessando que é preciso coragem para se intrometer na dupla Ikudo-Tosaka, deixando Ikudo todo atrapalhado. Ikudo acena as mãos apressadamente e nega qualquer ligação romântica, explicando que Rui é apenas outro homem como ele, e que isso é tudo que guardião masculino significa. Em pensamento, ele reconhece que, embora o romance entre pessoas do mesmo gênero seja aceito nesse mundo, seu próprio desejo é namorar uma garota bonita, e essa ideia o faz desabar dramaticamente, tomado pelo anseio. As duas garotas acenam alegremente em despedida e vão embora, aparentemente satisfeitas com a provocação. Ikudo afunda na cadeira e murmura que lá se foram elas, com os ombros caídos de decepção. Ele olha para a janela da sala, ajusta o reflexo e nota com um leve orgulho que cuida do cabelo preto todos os dias. Imagens dele treinando passam rapidamente, enquanto a narração lista suas notas medianas, habilidade atlética decente e um corpo agora definido o suficiente para mostrar abdominais discretos. Agora, sozinho em uma sala cheia de carteiras vazias, ele se lembra de que quando se matriculou, sentia todos os olhares das garotas sobre ele. Mas esses olhares interessados desapareceram com o tempo, até que não restou ninguém. Fitando o vazio com melancolia, ele lamenta que desse jeito seu sonho de um harém feliz não passa de fantasia. Olhando pela janela, ele percebe que Rui está demorando bastante, e como os alunos do sexo masculino não podem ir embora sozinhos, decide que deve buscar seu guardião. Ele caminha pelo corredor chamando por Rui, com seus passos ecoando no silêncio. Na entrada da sala dos professores, ele encontra Rui conversando com 3 garotas e explica animado que veio porque Rui estava demorando demais e deveria voltar para a sala. Rui dá um passo à frente, pedindo desculpas por ter sido chamado para um dever mais longo do que o esperado, e diz às garotas que precisa ir por causa de suas responsabilidades como guardião masculino. A narração apresenta Tosaka Rui com mais detalhes, descrevendo seus membros esguios, cabelos prateados, cílios longos e grandes olhos gentis enquanto ele sorri para Ikudo em pedido de desculpas. Enquanto Rui caminha pelo corredor movimentado, o texto observa que, com 1,74 m de altura, ele é um pouco mais alto do que Ikudo, atraindo atenção constante.
Close-ups cintilantes anunciam que, em apenas um mês, Rui se tornou conhecido por todos como um guardião masculino de alto nível, extremamente estiloso e com um ar de príncipe. Caminhando lado a lado, Ikudo brinca que todas as garotas que Rui acabou de conhecer devem ser fãs dele. Rui admite que se atrasou porque elas o pararam no caminho, mesmo achando que entregar o diário da turma seria rápido. Com um sorriso suave, ele confessa que, embora aprecie o apoio das garotas, torna-se problemático quando elas se juntam ao redor dele toda vez. Ikudo ri e diz para ele não se preocupar. Rui, porém, aponta que toda essa atenção faz com que Ikudo acabe ficando sozinho com frequência. A expressão de Rui se torna séria quando ele explica que, como guardião masculino, não pode deixar de se preocupar com Ikudo, pois, diferente de outros garotos, ele parece confortável perto das garotas, em vez de ter medo delas. Com um olhar gentil, porém intenso, Rui pede para continuar protegendo Ikudo ao seu lado, como se estivesse fazendo uma nova promessa. Sobrecarregado, Ikudo fecha os olhos com força, e sua mente grita que Rui é simplesmente bonito demais para aguentar. Caminhando atrás dele, Ikudo murmura que é claro que Rui é popular, enquanto Rui inclina a cabeça confuso com a postura abatida do amigo. Os pensamentos de Ikudo admitem que ele nunca conseguirá superar Rui, que se destaca em tudo, e que não importa o quanto um cara comum como ele se esforce, Rui sempre estará ali como uma comparação brilhante. Ainda assim, a frustração ferve quando ele reclama que mesmo em um mundo de castidade invertida, a sua própria falta de popularidade parece exagerada. Parado no corredor, com linhas de chuva atrás dele, ele se pergunta se realmente não existe nenhuma garota que esteja genuinamente interessada nele como homem. Ele suspira alto e dá de ombros, dizendo a si mesmo que nunca será tão popular quanto Rui de qualquer forma. Rui percebe o bico que ele faz e provoca levemente dizendo que estar bem ao lado de Ikudo já deveria ser mais do que o suficiente. Então pergunta com suavidade se essa presença ainda não é aceitável. Ikudo desvia o olhar e admite a contragosto que, mesmo sendo adorado pelas garotas, ele não consegue odiar alguém tão agradável quanto Rui. Sorrindo finalmente com sinceridade, Ikudo decide que enquanto Rui permanecer ao seu lado, ele pode se dar por satisfeito. A narração acrescenta que mesmo nesse mundo estranho, o valor de um verdadeiro amigo permanece inalterado, e Rui é tanto um guardião masculino quanto um companheiro precioso. Enquanto caminham, Ikudo pergunta: "O que foi?" Rui faz uma pausa, e Ikudo percebe uma mudança em seu humor. Com uma expressão levemente exasperada, Rui diz que as palavras casuais de Ikudo muitas vezes despertam esperanças sem que ele perceba o peso que elas carregam. Ikudo chama o nome dele, confuso com a sutil mágoa na voz de Rui. Rui rapidamente disfarça, concorda que eles devem seguir em frente e deixa o momento escapar. Passeando pela rua sobre um céu amplo, os dois conversam animados sobre visitar o novo café perto da estação, famoso por servir hambúrgueres enormes e deliciosos. Rui confirma se Ikudo avisou corretamente seus pais e o Kunokun de que chegaria tarde, e Ikudo responde alegremente que contou a eles que iria sair com Rui. Rui concorda com a cabeça, dizendo que isso é bom, pois caso contrário, eles se preocupariam, e faz um voto silencioso de que jamais perdoará qualquer pervertido que tente se aproximar de Ikudo. Ikudo acha o voto de Rui reconfortante, mas também pensa que, considerando o quão bonito Rui é, quem parece mais propenso a ser alvo de pervertidos é o próprio Rui. Mais tarde, do lado de fora do café aconchegante, Ikudo bate na barriga e anuncia que está cheio e satisfeito. Após a refeição, Rui observa Ikudo se espreguiçar e comenta que, pelo menos agora, Ikudo finalmente consegue viver uma rotina diária relativamente estável, sem perigo constante. Ele lembra Ikudo de que quando se matriculou pela primeira vez, deixá-lo sozinho, mesmo por um momento, significava que o garoto sairia andando para algum lugar ou correria para puxar conversa com garotas sem nenhum senso de distância. Rui recorda com um sorriso divertido como as frases estranhas e as tentativas sinceras de Ikudo soavam como cantadas cafonas, embora secretamente ele tivesse achado aquele esforço desajeitado adorável.
Ikudo agarra o cabelo, tomado pelo constrangimento, e implora para que Rui nunca mais mencione essas lembranças, insistindo que já está refletindo sobre seu comportamento imaturo. Imagens de um bebê nos braços de alguém aparecem enquanto Ikudo narra que em seu mundo anterior ele estava prestes a se formar no ensino médio quando, de repente, acordou como um bebê neste mundo. Ele observa que, dado o conhecimento limitado que tinha na época, é justo dizer que também era praticamente um bebê mentalmente. Rui sugere revisar o básico e pergunta por que os guardiões masculinos são obrigados a acompanhar os garotos de ida e volta da escola. Ikudo responde com confiança que se um garoto anda sozinho, pode ser abordado de forma insistente ou até mesmo arrastado à força. Assim, a presença de um guardião masculino evita esses perigos ao permanecer sempre ao seu lado. Rui sorri e comenta que quando os dois estão juntos, conseguem resgatar facilmente outros homens que estão sendo assediados, como aquele que ajudaram mais cedo, e então incentiva Ikudo a seguir em frente. Em outro ponto de uma rua da cidade, uma estudante bloqueia o caminho de um assalariado e pergunta se ele apenas está indo para casa. Com corações nos olhos, ela insiste alegremente que, se for o caso, ele deveria brincar um pouco com ela. Rui e Ikudo intervêm, com Rui dizendo calmamente à garota que já chega e pedindo que solte o homem visivelmente desconfortável. Rui explica que ela deve parar com suas investidas incessantes, pois isso pode traumatizar os homens. A garota gagueja chocada, antes de sair correndo, pedindo desculpas. Quando retomam a caminhada, Rui comenta que quando dois guardiões masculinos estão juntos assim, conseguem lidar com esse tipo de resgate com facilidade. Ikudo sorri em concordância e diz que isso é definitivamente verdade. Observando-o, Rui pensa que mesmo após 15 anos neste mundo com uma proporção de gêneros e personalidades diferentes, Ikudo ainda carrega alguns valores de seu mundo anterior. Ainda assim, Rui aprendeu exatamente como lidar com ele. Em uma cena na estação lotada, Ikudo admite que muitas vezes presume que um cara comum como ele está seguro mesmo se andar sozinho. Rui comenta que Ikudo finalmente aprendeu a não agir por impulsos imprudentes, e Ikudo ri, dizendo que tudo isso se deve à orientação paciente de Rui. A narração enfatiza o quão incrivelmente gentil Rui é, sempre cuidando de Ikudo e nunca o abandonando depois do trabalho extra que ele dá. Ikudo avisa sinceramente que, por ser mais estiloso, é ele quem tem mais chances de ser alvo de pervertidos e que, portanto, deve tomar cuidado. Rui agradece em voz baixa. Quando o homem que havíamos resgatado mais cedo consegue falar, ele agradece timidamente aos dois, dizendo que são corajosos, apesar de também serem homens. Em seguida, ele nota os uniformes e fica todo atrapalhado ao reconhecer a escola prestigiada. Um momento depois, entra em pânico, desculpa-se e sai correndo, deixando Ikudo e Rui olhando atrás dele, confusos. Rui comenta em voz alta, se perguntando o que foi aquilo, enquanto Ikudo brinca dizendo que talvez ele tenha se lembrado de algo importante. Por fim, Rui sugere que eles apenas continuem andando. Mais tarde naquela noite, Ikudo está em frente à sua casa, ainda saboreando o quão delicioso tinha sido o hambúrguer. Acenando amplamente da porta, ele agradece a Rui por passar o dia com ele e pede que chegue em casa em segurança também. Rui levanta a mão em um aceno suave, com uma expressão tranquila. Caminhando por uma estreita rua residencial, Rui se despede e admite que é difícil se separar, pois gostaria de mudar para algo confortável e relaxar em casa. Quando a cena muda para a vista de prédios residenciais ao entardecer, a narração revela que Ikudo ainda entende mal algo fundamental. Na casa arrumada de Rui, uma voz comenta que Ikudo acredita que guardião masculino significa apenas um guardião que é do sexo masculino. Rui, afrouxando a gravata e cantarolando, se pergunta se Ikudo não percebe o quão incomum é um garoto proteger outro garoto. Observando seu reflexo no espelho, Rui sorri de leve e pensa que esse lado distraído de Ikudo, à sua maneira, também faz parte de seu charme. Ele começa a desabotoar a camisa, com os dedos tremendo levemente enquanto pensa em algo importante.
Quando as bandagens em volta de seu peito aparecem, ele imagina em silêncio o que aconteceria se Ikudo descobrisse a verdade. Puxando a camisa para o lado, ele expõe os seios enfaixados e confessa ao quarto vazio que na verdade é uma garota. Rui olha para a curva do próprio peito e, envergonhada, se pergunta se Ikudo ficaria feliz se soubesse. Com lágrimas brilhando nos olhos, ela admite que deseja que apenas Ikudo aceite sua verdadeira forma, e ninguém mais.